Este será um vídeo curto e provocativo que eu quero chamar a atenção de vocês sobre alguns assuntos que eu já venho tratando isso aqui no canal. Vamos começar falando sobre o Texas, o estado americano do Texas, em particular a sua capital, Dallas, né? Se vocês fizerem uma pesquisa nesses sites de busca, vocês vão descobrir que, veja, Texas está ali praticamente ao sul do território americano. Em termos de latitude, através dos sites de busca se encontra a posição geográfica de Dallas. Ela está a 32 graus 46 minutos norte, ou seja, a partir da linha do Equador, né? Zero, né? Latitude zero, ela está a 32 graus e 46 minutos acima do Equador. Aí eu, por curiosidade, eu fui pegar uma cidade brasileira que seria equivalente em latitude sul, né? Aí no caso latitude sul, a Dallas. E eu descobri que praticamente nós podemos ter a pequena cidade de Chuí, bem lá na pontinha do Rio Grande do Sul, o ponto mais extremo ali ao sul, né, do território brasileiro, que está a 33 graus e 41 minutos. Então nós se fôssemos fazer uma conta aqui, daria uma diferença de 1 grau, ou seja, Chuí está em cerca de 1 grau mais ao sul do que Dallas está ao norte, usando como referência o Equador. A altitude dessas cidades também é importante que se analise a altitude, né? Tem outros fatores geográficos, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas Dallas está a 131 metros em relação ao nível do mar. Já a cidade de Chuí está a 22 metros, né? Ela é mais baixa, bem próximo do nível do mar. Vejam, claro que as condições climatológicas de cada uma dessas cidades podem ser completamente diferentes, apesar de que a latitude de ambas, espelhada de uma maneira simétrica, seja muito parecida. Agora vejam vocês, nesses dias agora de fevereiro, a sensação térmica em Dallas caiu, segundo o Centro Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, para uma sensação térmica de menos 20 graus Celsius. Tem neve assim, de mais de 30 centímetros, estradas bloqueadas, milhões de pessoas sem energia. Veja, no Texas. E o Serviço Nacional de Meteorologia, ele diz que essa é uma situação sem precedentes, que eles não têm registro de algo dessa natureza, né? O presidente americano decretou estado de emergência para permitir que várias ações de auxílio sejam tomadas. As unidades que cuidam da questão de energia elétrica pedem para que as pessoas economizem energia elétrica, porque o consumo aumentou enormemente em função do frio extremo. Então dizem, olha, usem com muita responsabilidade a questão da energia elétrica, não é? Bom, esse é o tipo da notícia que no Brasil se dá muito pouca repercussão. Como foi a questão do impeachment do Trump? Na fase prévia, parecia que aquilo era líquido e certo e tal. Passado o sábado, onde os senadores simplesmente decidiram inocentá-lo, o assunto morreu. Esse assunto realmente das nevascas, fortes nevascas, a Europa também está no momento com uma forte onda de frio. Mas a coisa interessante é o frio ter chegado até o Texas, né? Como eu sempre comento com vocês, o que mostra que quando nós estamos falando realmente de clima global, quem manda são as grandes massas de ar frio, e que no caso do hemisfério norte, uma das anomalias já conhecidas, se vocês tiverem curiosidade, do Polo Norte está atuando nesse inverno, no caso do hemisfério. Muito provavelmente vai se descobrir depois que tem uma certa influência do Sol está entrando num ciclo curto de mínimo solar, né, até o fim dessa década, como vários climatologistas, que não são daqueles que
que estão aí nessas ONGs, que estão ganhando dinheiro participando desses fóruns multilaterais, né, que tem outros interesses, participando de conselhos para poder discutir a questão do clima. Eles estão ali realmente para ganhar dinheiro, né, vamos dizer a verdade. E temos todos aqueles cientistas que são, vamos dizer assim, descolados desse. Isso virou uma grande peça de marketing, seja para as empresas, seja para governos, né? Mas o tempo, com essa situação como está ocorrendo no Texas, vai realmente fazer com que as pessoas acordem dessa narrativa, né? E aí eu me lembrei de que semanas atrás, eu lendo uma matéria nacional aqui, sobre um desses climatologistas, que é sempre aqueles mesmos que são chamados para dar aquelas entrevistas, né? Principalmente quando, por exemplo, em 2020, em outubro, São Paulo, a cidade de São Paulo bateu temperaturas ali na ordem de 37 graus por vários dias, e o mesmo cientista, ao ser perguntado, isso é em função do aquecimento global? Sim, claro, com certeza. Passado uma semana a temperatura tinha caído para 11, 12 graus na cidade de São Paulo, né? Mas ele não pôde perder a oportunidade de vender o peixe dele, né? Dizendo que realmente 37 graus naquela ilha de calor de São Paulo era realmente a primavera não estava tão úmida, né? Não teve tantas chuvas e evidentemente a temperatura subiu bastante, né? Passado esse período, nós tivemos um verão que voltamos às médias de chuva nessa região. Mas só pontuando aqui o comentário do tal do climatologista, que prega a ideia de que a Amazônia, o processo de savanização, ou seja, virar uma savana, né? Eu vejo essas comparações, né? Savana, vocês sabem, aquela coisa muito ali africana, onde você vê aqueles bichinhos correndo para pegar aqueles mamíferos, aqueles bisontos, aqueles bichos, né, que estão ali naquelas planícies com poucas árvores, aquela savana. Estão pregando, né, esse tipo de comparação, essa analogia, né? E é claro que temos que, né, falar, não, temos que parar o desmatamento já, senão vamos cruzar o ponto de não retorno, aquela coisa toda. Aí conforme eu fui lendo a matéria, num certo ponto, em algum momento ele tinha que citar aonde está ocorrendo essa savanização. Eu já estava curioso, né? Eu falei assim, poxa, será que é ali do lado de Manaus, né? no Rio Negro, se aproximando de Rondônia, Roraima, né? Então eu estava curioso. Não, ele dizia assim, não, os dados apontam que o início do processo ocorre no sul e no sudeste do bioma, quer dizer, do bioma amazônico. Eu falei, no sul e no sudeste, em parte do norte de Mato Grosso e no sul do Pará. Ora, exatamente, é claro que nesses locais nós temos problemas com relação a desmatamento, terras, né, que são da União, mas foram ali invadidas, tudo isso a gente já sabe. Agora, o interessante é que norte do Mato Grosso e sul do Pará é praticamente o Cerrado, é a porta aberta do Cerrado, só que não é a floresta amazônica. Não é a floresta amazônica. Quer dizer, usar isso aqui como referência é uma grande picaretagem, né? Eu não estou negando que existam problemas fundiários lá e coisas que estão. Agora, tentar pegar isso aqui para jogar no imaginário das pessoas que a floresta amazônica virará uma savana é realmente um tanto quanto desonesto intelectualmente. E aí, continuando aqui, são coisas muito, muito curiosas. Eu tenho observado, por exemplo, fotografias que vários jornais têm publicado sobre esses assuntos da Amazônia. Prestem atenção. Quando são fotos aéreas, é pedido para que o fotógrafo feche o ângulo da câmera. Então, eu vi dias atrás, onde há toda uma mata, você vê uma mata, e um pouco acima da faixa de mata há toda uma região que você vê que houve uma preparação do solo para um plantio, só que você não consegue enxergar no horizonte. Você vê só uma faixa de terra e 2/3 da foto tomada pela mata. Isso é um estratagema para mostrar para as pessoas um ar de como se aquilo tivesse sido desmatado numa área muito grande, sendo que essas propriedades, se considerarmos que são propriedades, por exemplo, grandes propriedades, são legais, ninguém vai conseguir fazer numa área tão grande assim, simplesmente um desmatamento que não chame a atenção. Pelo Código
de defesa do ambiente, 20% apenas pode ser transformado aquilo seja para o gado ou para o plantio. Então esse é o estratagema. Aquela fazenda, muito provavelmente daquela foto, porque se não fosse assim, se fosse uma devastação até perder o horizonte, eu tenho certeza que o fotógrafo em cima do avião ele teria tirado uma foto com a grande angular pegando uma extensão muito grande. Isso não foi feito, ele focou para baixo. Como a foto tem direitos autorais, então eu não vou circular aqui. Mas é óbvio, vocês prestem atenção nisso, eles fecham o ângulo da câmera para você ter uma visão realmente muito limitada daquilo e joga aquela ideia. Por que eu estou dizendo isso? O tal da climatologista diz o seguinte: em áreas de pastagem há uma menor reciclagem de água. Tá certo, quero ver onde que ele vai chegar. Não só recicla menos, como a temperatura na pastagem é entre 1,5 a 3 graus mais quente. Isso aqui é outra picaretagem. Porque veja, se há uma propriedade legal que respeita os 20% de preservação, né? Só aquilo pode ser desmatado em 20% da propriedade oficial, 80% não está desmatado. É óbvio que se você for até o meio do pasto, naqueles 20%, e colocar um termômetro rente ao pasto, é óbvio que a temperatura será mais alta do que os 80% que continuam com a mata preservada. Vejam o ardil. Ele tenta transformar a impressão das pessoas como se fosse uma gigantesca área onde só tem pastagem. E isso não acontece, não é possível. A menos em pequenas propriedades, onde de fato a pessoa é ilegal e estava ali realmente para desmatar, para tirar madeira, para fazer uma criação de gado também clandestina. Isso pode acontecer, mas isso não nas grandes áreas, porque elas são muito bem vigiadas. Isso dá para vigiar. Onde se tem problemas são em regiões mais interiores, regiões que estão escondidas daquelas grandes rodovias, daqueles grandes rios, né? Isso é óbvio. Então isso aqui é outra armação de tentar induzir as pessoas a acharem que aquilo está virando uma pastagem só, né? E hoje, para aqueles que se acostumaram dentro dessas regras de preservação e começaram a entender como que funciona todo esse bioma, à medida que eles estavam próximos da floresta amazônica, a Embrapa, por exemplo, teve uma grande participação positiva nisso, ajudou, por exemplo, em que simplesmente não se deixa essa área, aqui tem floresta e ali simplesmente é uma área, por exemplo, para o gado. Não! Há uma certa mistura de coisas ali, seja de plantio, seja do gado, seja da floresta, onde mesmo na área que seria dos 20%, se faz um reflorestamento, ou se deixa um tipo de vegetação, que isso é bom até para o gado e para compartilhar todos esses ambientes. Fica uma situação mais amena para o gado se esconder, ficar tomando uma sombra, depois ele vai para o sol e assim por diante. E mesmo certas plantações, em vez de se tirar todas as árvores que poderia ser permitido naqueles 20%, é feito ilhas, de certa forma, de retenção, exatamente para evitar maior erosão, né? e a própria manutenção da temperatura. Então não é verdade tentar passar que seria uma pastagem contínua com 3 graus de temperatura maior. Claro, se você for medir lá no pasto ali, a temperatura ali, com aquela insolação, ali é claro que a temperatura ali é maior, né? A jogada é transformar os 20% como se os 20% mandassem no 80%, o que não é possível, né? Fisicamente não é possível. Agora, a coisa assim, pior que eu vejo uma matéria como essa, ao ser perguntado se continuar esse processo nós poderíamos perder a Amazônia, e ao perder a Amazônia, o que aconteceria com os glaciares dos Andes? E aí o climatologista diz assim, exatamente, vai derreter muito daquilo. Boa parte da neve que cai nos Andes vem da umidade da Amazônia. De onde que ele tirou essa ideia? De onde que ele tirou essa ideia? Não, e as chuvas na bacia do Paraná também, há grandes perdas e tal. A umidade da Amazônia, ela vem exatamente
do Pacífico, ou será que ele esqueceu do El Niño e de Laninha, que mudam radicalmente o regime de chuvas e de temperaturas no norte até aqui no sudeste? Dependendo da massa de grande evaporação ali do Pacífico, os ventos, ele se esqueceu que os ventos sopram ali da região do Equador, do hemisfério norte para o hemisfério sul, né? E eles é que levam a umidade que veio do oceano para os Andes. Eles são formados nesse caminho da passagem do ar que se congela e forma ali a neve por resfriamento nos Andes. Parte desse ar, em muitos momentos o ar gelado, também entra na calha dos Solimões, do Rio Negro, do Amazonas, com aquele fenômeno que é conhecido friagem. Ou ele esqueceu disso? Ou será que a friagem é da Amazônia para os Andes? E em certos momentos, ele entra, descendo até no Mato Grosso. Quem cria o gado no Mato Grosso sabe que muitas vezes, quando isso é muito intenso, perdem centenas de cabeças de gado pela diminuição da temperatura que está vindo lá da Amazônia. Então a floresta amazônica está ali em função do gigantesco volume de umidade e a temperatura ali que propiciou a criação da floresta, não o inverso. Como eu já comentei, que climatologistas que não têm esse tipo de viés militante dizem, olha, então vamos plantar árvores no deserto do Saara e em alguns séculos é capaz que tenha uma floresta igual no Congo. Não, isso não é possível, não é a floresta que atrai a água. A floresta está lá porque ela teve abundância de água que vem de um regime que é a bomba de calor que vem ali no caso do Pacífico, né? Então quando eu vejo esse tipo de entrevista, que na verdade está só fazendo uma autopromoção para os negócios que ele tem, né? Sem problema, pode ser um ativista e ganhar dinheiro que quem quer pagar para um cara desse. Agora, não dá para querer mudar a realidade como que está acontecendo no Texas e vir dizer, como alguns jornais na Europa, dado esse frio muito intenso, dizendo, olha, isso é em função das mudanças climáticas, por isso que nós estamos tendo esse inverno tão rigoroso. Não, eles têm que decidir, né? Afinal de contas, nós estamos esquentando, nós estamos esfriando, né?